Já inicia aqui a necessidade humana, o problema do pecado. O texto bíblico base é Romanos 3, 9, 11, 5, 12 ao 14. Romanos 3. Pois que somos nós mais excelente de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como grego todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos 5. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. A meditação nessa revista está no capítulo 23 de Romano 3, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Então vamos começar essa lição. Aqui eu vou começar pela introdução e venho falar que eu espero que essa palavra, esse estudo venha tocar o coração de cada um de vocês e que junto podemos aprender mais um pouco sobre Deus. Introdução. Uma das primeiras e mais duras verdades que tomamos conhecimento quando passamos a ter consciência é que um dia iremos morrer. Isso leva-nos a refletir o porquê de não apenas morrermos, mas também o porquê de existirmos. Quando nos perguntamos acerca desse assunto, chegamos ao maior e mais decisivo acontecimento de que se tem notícia, que é o fato de Deus ter decidido criar por amor o universo e a humanidade. Contudo, o modo como ele decidiu criar-nos, isto é, livres e não automatos, fez com que fossemos responsáveis pela decisão de viver segundo nossa própria maneira e não de acordo com a forma que o Criador estipulara. Esse é o ponto de partida para entender a triste realidade do pecado. Jesus, ele nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu o direito de escolha. Ele não nos criou somente com aquela ordem da gente fazer aquilo que ele queria que fizéssemos. Ele nos deu o livre-arbítrio de escolher, de seguir aquilo que ele deseja que a gente faça, como também a nós. E foi aí que entrou o pecado. O primeiro tópico dessa lição é a criação perfeita e a origem do pecado. 1.1. Criação. Criada à imagem e semelhança de Deus. A humanidade recebeu um propósito muito específico: administrar o planeta. Gênesis 2, 15 e 17. O primeiro casal vivia em plena harmonia entre si, com a natureza e com o Criador. Na realidade, eles viviam literalmente a plenitude do reino de Deus, ou seja, eram dirigidos, orientados e plenamente adaptados tanto à dimensão física, humana, social e natural do mundo, quanto à dimensão espiritual e sensível com o Criador. Não há como saber quanto tempo durou tal condição no mundo. Fato é que havia choque ou disputa por espaço. Fato é que não havia choques ou disputa por espaço, pois durante esse período tudo funcionava harmoniosamente.
nós vemos aqui que tudo estava dando certo, tudo estava indo no seu devido caminho. Mas nós sabemos que Deus nos deu o livre-arbítrio. Então Adão e Eva, eles foram feitos para administrar tudo que tem aqui no planeta Terra. Tudo isso. Só que em algum momento, nós vamos ver mais à frente, eles começaram a se perder. Mas o que Deus queria é que vivêssemos em plena harmonia, sem disputa de espaço, sem querer falar que eu sou melhor que você ou você melhor do que eu. A queda. Juntamente com a ordem de cuidar do planeta, a humanidade recebeu uma orientação ética. Como é possível verificar tal orientação continha de deveres, direito, proibições e punições. Portanto, servia como um norte para que o ser humano tivesse uma direção, lamentavelmente representada pelo casal progenitor. A humanidade optou por desobedecer o Criador e assim transgrediu a ordem divina, expressa em Gênesis 3, 1 a 24. Tal desobediência divina, tal desobediência e transgressão, conhecida como queda, rompeu a relação da criatura com o Criador, alterando todas as demais relações. Gênesis 3, 9, 24. A harmonia que antes havia fora então quebrada. Então a gente vai ver aqui que a harmonia que tinha Deus e o homem, ela é quebrada. Nós sabemos, a palavra de Deus vai nos dizer que o homem, que Deus sempre descia à terra para falar com Adão. Mas após essa quebra de harmonia, Deus ele desce, procura Adão e Eva, eles estão envergonhados. Eles estão escondidos porque eles descobrem que eles estão nus. Por quê? Porque eles acabaram de comer, desobedecer, comendo daquele fruto que Deus falou que não era para ser comido. E olha só, uma mordida numa simples fruta, olhando assim por esse lado, é uma fruta que Deus falou para eles, não coma, porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Mas a morte ali, na verdade, não era uma morte física, mas era uma morte espiritual. E nós vamos ver, muitas das vezes nós falamos, não tem nada a ver, esse nada a ver está matando muita gente. Então nós estamos vendo que o pecado, por mais simples, por mais inocente que ele pareça, ele continua ainda sendo um pecado. O reino de Deus, isto é, o reinado divino que contava com a participação humana em sua administração, passou agora a ser um desejo praticamente inatingível, pois o mundo tornara-se o reino humano, no pior sentido da expressão. A dor e a morte tornaram-se uma realidade. Nós vamos ver aqui que o reino de Deus, o reino onde nós vivemos, aqui o nosso mundo, ele era dividido com Deus. O homem e Deus reinavam juntamente aqui na terra. Só que com isso, o homem é como se o homem falasse assim, Deus, agora, batesse no peito e falasse, agora é só comigo. Agora, acabou. Não temos mais nenhuma ligação um com o outro. Então agora quem reina sou eu, não preciso mais de você. Redenção. Essa é a segunda parte, é a terceira parte dessa lição de hoje. Desse triste episódio em diante, a tentativa desesperada da humanidade é voltar ao estado parasítico, ao mundo, ou recriá-lo à sua própria forma e maneira. A humanidade, mesmo sem Deus, percebe que há alguma coisa errada consigo e com o mundo e procura de todas as formas consertá-lo. Por isso, em toda a sua trajetória, é possível verificar as diversas criações humanas que intentam produzir uma realidade melhor. Religião, filosofia,
política, ciência, ideologia e etc. Então o ser humano, hoje, ele tenta criar algo para ver se supre a vontade, a ausência de Deus. Ele tem tentado criar isso, porque muitas das vezes você vai perguntar para alguém se acredita em Deus, se acredita em Jesus, se conhece. Muitos vão falar, não, eu conheço, mas cada um da sua forma. Ninguém quer conhecer a Deus, ninguém quer realmente conhecer a Deus como Ele realmente é. Cada um quer criar o seu Deus. Todos, porém, têm se mostrado insuficientes, pois a transgressão humana exige um pagamento, redenção, que somente Deus pode saldar, assim como o ato de misericórdia. O Criador, ainda na cena do terrível episódio da queda, mencionou uma promessa denominada pelos teólogos de proto-evangelho. Ele disse: a serpente que da semente da mulher nasceria um descendente que lhe esmagaria a cabeça, destruindo o poder do pecado. E então, após a queda e após o término das acusações, que Adão fala para Deus que a culpa dele ter comido do fruto, ter pecado, seria de Eva, porque ela que ofereceu o fruto. E Eva joga a culpa para a serpente. Depois dessas acusações, Deus, ele dá a sua penitência, ele dá a penitência para cada um, falando que o homem, que a terra iria ser maldita, e a partir daquele momento o homem ia fazer o seguinte: ia ter que, para comer, ter que ganhar do suor. Ele tinha que trabalhar, ele iria ter que se esforçar para poder sobreviver. Que a mulher teria dores na hora do parto e que a serpente começaria a rastejar sobre o seu corpo. Então, depois dali, mesmo Deus dando essa penitência a cada um dos envolvidos, Deus ainda fala para a serpente. Mas não é a serpente o animal, mas sim a serpente, o diabo. Deus fala para ele: não pensa que você é o vencedor. Você pensa que venceu, mas você não venceu. Sabe por quê? Porque da mulher virá aquele que vai pisar na sua cabeça, aquele que vai te derrotar. E esse nós sabemos.